Boa noite, meus queridos amigos do MBL News. Eu vou pedir pra Totô tirar a barra um pouquinho, só um instante, porque assim, tá me cobrindo, eu tô parecendo um idiota. Tipo, estou censurado pelo MBL. Né? Sabe? Vocês me censuraram. Boa noite, pessoal. Olha, o programa tava com 1000 pessoas em espera, o que quer dizer muita coisa. Quer dizer que vocês realmente estão ansiosos para ver se aqui é o melhor programa de política e de debate político das redes sociais no Brasil. Eu diria também que em parte da América Latina, não em todo, tá? Há ótimos programas também na Guatemala e no Suriname. Pessoal, hoje temos um convidado especialíssimo, Felipe Ferreira, do canal do Ferreira, tá aqui com a gente. Olá, senhoras e senhores, obrigado pelo convite. Estamos com o grandioso Beraldão da Massa, Bisotão da Massa, o trotskista de Santa Catarina. Temos um liberal que foi do Rio, em Minas, agora está em São Paulo. Temos um trotskista de Santa Catarina. Então, é o seguinte, vai ser um programaço. Por que vai ser um programaço, pessoal? Hoje foi o dia que o governo Bolsonaro levou seus supostos agentes econômicos para passear na Faria Lima. Teve um evento da XP patético. Patético eu vou comentar porque eu vou até passar um vídeo daqui a pouco para a produção, em que o público aloprou a XP de levar o Paulo Guedes, ou seja, vivemos um momento em que a XP leva o Paulo Guedes para fazer um evento e o próprio público enxovalha ele. Momento de decadência do homem, não sabe o momento que sair. E também temos a recente e nova ameaça institucional do Eduardo Bolsonaro, que devia colocá-lo em cana, tá? Deveria, assim, só dele ele sugerir isso, sendo deputado federal, e só dele operar em nome disso, ele tem que ir em cana. Então a gente vai debater isso, porque eles estão operando e trabalhando para uma ruptura institucional. Isso está mais do que claro. Eu vou pedir para colocar na tela agora, porque foi o que o Edu Bananinha postou no Twitter dele. E tá aí, ó. Dória, né? Nem todo jornal aceita sua propina legal. Nem todo PM se intimida com a sua caneta sem moral. E aí ele tá compartilhando uma matéria, né, aqui no site de notícias falsas Jornal da Cidade Online, dizendo que a Associação de Policiais, não sei qual, reage forte após decisão de Dória e garante: PMs seguirão o exército em caso de ruptura. Eu vou pedir para a produção checar, né, nessa matéria desse importante site de notícias, qual é a associação, que às vezes é tipo assim, uma página... Eu sei qual é a associação, não é uma associação irrelevante, não. Não? Não, é a Associação Nacional das Associações de PMs Estaduais. Opa! Isso preocupa, Bisotto. Eu passei a tarde apurando, Renan. Eu tenho informações sobre o que tá pegando. Então vamos começar. Bisotto, vamos fazer o seguinte, já vou passar para você, e aí depois a gente vai circulando aqui entre os convidados, Bisotto. Que assim, já chegamos com Breaking News, então já bora de Breaking News aí com você. Então vamos lá. Eu tenho um amigo, ele tá nos assistindo agora, e ele tem tempo na vida, ele fica se infiltrando em grupo de bolsominion e me mantém informado. E aí eu recebi informação hoje do Brasil inteiro. O que pegou? O Bolsonaro tentou com o exército e tentou com o alto comando das Forças Armadas naquela pataquada lá no desfile do Ferro Velho em Brasília. No desfile lá do tanque caindo aos pedaços. O único que aderiu foi o palhaço da Marinha, que é fã da Carla Zambelli. Vive curtindo o tweet dela, interagindo com ela no Twitter. Esse palhaço, inclusive, depois foi pedir desculpa para o Gilmar Mendes e dizer que não vai ter ruptura e tal, mas ele aderiu. Então, sobrou no alto comando ele, o Braga Neto e o... Bisotão, tua internet tá travadaça, velho. Tenta dar um logout, login. Eu vou sair e vou voltar. Volto para tá. O próximo decente. Tá mandando botar o Bisotto no 4G. Tira o Bisotto do ar pra ele entrar de novo no link, tá? Seguinte, eu vou... Ó, o pessoal tá mandando o Bisotto entrar no 4G, tá? O Bisotto já tá... A galera já sabe das deficiências internéticas dele. Esse é o ponto. Eu pedi pra vocês, cara, sempre testar a internet antes. A internet tem que estar boa, senão a audiência que tava grande, ela começa a cair. Felipe Ferreira, tá? Já vou começar jogando essa bomba aí pra você. Você que conheceu bem de perto boa parte desses caras do bolsonarismo, sabe os métodos dele, foi vítima de ataques deles, especialmente aí nos últimos 2 anos. Conta pra gente o que você acha que tem aí nessas ameaças golpistas, tá? O que você vê por trás desse discurso, se, como o Bisotto tá falando, é mais do que discurso, tem um plano golpista, ou se não, pode até ter um discurso, mas por trás disso não há ameaça.
Olha, o que está por trás disso daí é desespero e, assim, um plano de um golpe em curso, só que a gente estava até discutindo aqui nos bastidores, é muito improvável, 99,99999% de chance de que isso dê certo, porque em um eventual golpe bolsonarista, por exemplo, os caras fechariam o Congresso, mas não é interessante para o Centrão, que é o que está garantindo o Bolsonaro ali no poder, permitir que ele emplaque uma coisa dessas. O Lira agora está falando está falando que é um absurdo taxar dividendos, tentando claramente ali emplacar mais uma derrota a uma das pautas do governo. Isso demonstra que os caras eles não têm força política para emplacar uma coisa dessa. Mas e força militar? Há vários militares de alta patente que rejeitam essa ideia maluca de golpe dos caras. Então, eles estão basicamente triplicando a aposta. Sempre que eles esticam a corda dessa forma, há uma demonstração institucional de que eles estão passando do limite, que vai haver algum tipo de represária, mas eles insistem. Parece que no dia 7 de setembro eles vão tentar fazer alguma coisa grandiosa no intuito de um golpe, só que a grande probabilidade é que os caras não levem a sério e basicamente peguem o Bolsonaro e falem, tá bom, tio, já tomou o seu remedinho, agora se afasta. Então, assim, há uma tentativa em curso, só que é uma tentativa completamente desesperada, não há um planejamento estratégico por trás disso. Os caras estavam operando há algum tempo um aparelhamento nas instituições militares, só que não é o suficiente para que eles consigam emplacar uma coisa dessas. O PT ficou 13 anos no poder e não conseguiu aparelhar as instituições o suficiente para que eles vencessem a eleição ou para impedir, por exemplo, que o Lula fosse preso. Beleza, agora o Lula está solto e está ficando aí inocente de todas as acusações, mas sequer o Lula ele conseguiu emplacar um apoio institucional tão grande na época em que ele estava no poder, na figura da Dilma Rousseff, e tão pouco o Bolsonaro conseguiu também, em 2 anos e pouco de mandato. Então, assim, eles estão crentes de que a derrota está vindo. Em 2022, as urnas vão mostrar a surra que o Jair Bolsonaro levou, e eles estão tentando, ao menos, sair de uma forma mais honrosa em relação à vergonha que eles vão passar com o resultado das eleições no primeiro turno. Talvez o Jair fique até fora do segundo turno. Então, há sim uma tentativa em curso, mas é completamente desesperada, não há fundamento por trás disso, e eles estão contando com uma série de malucos que a gente não deve subestimar totalmente, né? Eles têm se eles estão naquelas posições é porque eles têm algum tipo de relevância institucional, mas é uma minoria que faz barulho, é uma minoria que causa medo em algumas pessoas, porque esse tipo de coisa não é normal em uma democracia. Só que, assim, eu acho que a gente tem que discutir de que forma a gente vai tratar o fracasso disso, porque a vitória é certa que não vai acontecer. Liberaldo, assim, eu tô apurando, só pra vocês verem, começou esse programa, a gente ia tratar de Guedes, mas eu tô apurando com o governo do estado de São Paulo agora essa declaração dessa associação, tá? E o que mais me preocupou foi, eu mandei para um representante do governo, e a palavra dele é, estamos apurando. O não é, em geral, quando vem esse tipo de resposta a ameaças, tá resolvido, esquece, isso é um imbecil. Estamos apurando não é uma resposta boa. De forma alguma. Eu entendo o ponto do Ferreira, porque o Bolsonaro é um arrivista falido, em grande medida, mas a infiltração na PM não é uma ficção. A infiltração, assim, PMs estão em grupos de WhatsApp de Bolsonaro, isso a gente já sabe. Eu dou um exemplo, candidatos que são candidatos da polícia militar, que concorrem, eles têm seus grupos de WhatsApp
Telegram e tal, e a galera é bolsominion e fica compartilhando coisa de bolsominion ali. Tem policial à vontade fazendo isso. Que tem. Que há um nível de, vamos dizer, organização e engajamento a ponto deles se tornarem parte de uma sublevação, essa é a novidade. Será que a coisa escala nesse ponto? Isso eu pergunto pro Cristiano Beraldo. Passo a bola pro você, Cristiano. Renan, eu não tenho nenhuma expectativa em relação à inteligência e à liderança de Jair Bolsonaro de organizar forças tão distintas em torno de um objetivo comum que precisa ser bem orquestrado, bem organizado, precisa ter um planejamento de dia seguinte, precisa ter o planejamento dos passos a seguir. Ele não é essa pessoa, ele não é esse grande líder. Pode ser o Braga Neto? Pode. O Braga Neto teve treinamento para isso. Agora, o Braga Neto tem condição de operar nos bastidores para compor essas forças? Não sei. O fato é que, quando você começa um movimento desse, e aí o Bolsonaro ele serve a esse movimento sendo essa voz que está todo dia ali nos grupos e nas lives e dando aquelas entrevistas ali que sempre repercutem para além do cercadinho, insuflando as pessoas e trazendo as lideranças, por exemplo, evangélicas, que agora parece que vão aderir aí ao movimento de 7 de setembro. Mas você fazer uma tomada de poder com o evangélico é um negócio meio esquisito. Então, obviamente, essa força vai ter que vir das polícias, porque eu também não acho que virá do Exército como instituição, como não virá da polícia como instituição. Virá de alguns militares, poderá vir de alguns PMs, através de associações e tal, mas não é uma força institucional que vai se impor. Qual é o risco disso? Quando você faz um movimento desta gravidade, obviamente que o Supremo ele já está ali desenhando o que ele vai fazer. O Congresso já está desenhando o que ele vai fazer. Os governadores, todos já têm na cabeça quais devem ser as providências a ser tomadas caso uma doideira dessa realmente aconteça. O grande risco para a população, em geral, para nós e para tantos outros, é o que essa cambada de doido vai fazer enquanto eles não são controlados. Eles vão armados à rua? Eles vão pegar os carros que estão com 12 do 9 fora Bolsonaro e vão prender as pessoas? O que eles vão fazer? Eles vão matar alguém? Então, o nível de loucura você não controla. E esse é o problema, porque ele vai instigando essas pessoas que a gente não sabe quem são, estão espalhadas pelo Brasil, estão espalhadas em vários ambientes, e essas pessoas, dentro da loucura delas, elas vão tomar alguma atitude que pode ser um negócio completamente desastroso. Agora, o Bolsonaro sai desse movimento, caso aconteça algo que fuja do controle, ele corre um grande risco de sair preso. Porque é um nível de responsabilidade. Declarações como essa do Eduardo Bolsonaro, isso tudo vai se somando a todas as informações que já estão ali no Senado, que já estão ali no Supremo, e essas medidas elas já estão preparadas, eu não tenho a menor dúvida disso. Se o Bolsonaro realmente for para cima, se ele quiser virar esse personagem, ele vai em cana. E aí acabou. Aí ele enterra. Talvez ele até considere isso ser enterrado como um mártir, em defesa do Brasil contra o comunismo, mas ele fora do cenário político, acabou. Porque não vão deixar que isso se perpetue, nem se perpetue, mas que isso continue atrapalhando o Brasil com essa instabilidade institucional dessa forma. Não dá. O Brasil tem inúmeros defeitos, inúmeras fragilidades. Mas esse vigor institucional, tanto do judiciário, que é super corporativista, eles têm lá as brigas e tal, mas eles são ali, eles se defendem. Como da área política, como o Ferreira falou, do Centrão, aquela turma não quer perder o esquema deles que está funcionando. Né? Então,
há uma força que vai repelir qualquer confusão desse nível que a gente está vendo aí eles propagarem, entendeu? Então, enfim, é minha leitura até aqui. Bisotão, tá com a internet boa? Perfeito, Renan. Agora eu fui pro 4G. Só antes de você começar, eu vou pedir um favor pra galera. Eu fui checar o site pra ver a notícia do Jornal da Cidade Online. Eis que na capa tem esse cara aqui, ó. À beira de um ataque de nervos, líder do MBL surta e ataca lá como difusa. Tô eu na capa lá. Foi bom. O Galo tá atacando a gente bastante. Eu gosto que eles têm a gente. O inimigo é o STF e nós. Gosto disso. E o Dória também. Gosto disso, Gado. Fico muito feliz. Pra quem derreteu, uma derretida deliciosa. Bisotão, traga informações do golpe. Vamos lá. Eu dizia lá no comecinho, antes de travar tudo aqui, obrigado, claro, é sempre um prazer. O atendimento ao cliente maravilhoso. Em breve estaremos migrando. Valeu mesmo, claro. Eu dizia que eu tenho um amigo que ele não tem muito o que fazer da vida, ele passa o dia se infiltrando em grupo bolsonarista e me alimentando de informação. E assim, eu não tenho otimismo do Beraldo, porque esse mesmo STF que ele supõe que tem algum plano, que tem alguma reação montada, é o STF que uma semana atrás o Renan contava para nós que estava confundindo o portal Brasil Liberal com o MBL. Às vezes nós superestimamos a capacidade dessa gente. E assim, de mais a mais, em 64, todo mundo tinha certeza que o Jango tinha um dispositivo militar montado, de fato ele o tinha, e que não serviu para nada na hora H. Não serviu para absolutamente nada. O governo caiu sem um único tiro, sem nenhuma única resistência. O que pegou no bolsonarismo? Eles tentaram o alto comando das Forças Armadas. Naquela pataquada lá do desfile dos Ferro Velhos em Brasília, aquilo ali foi o evento teste da pataquada. Os comandantes não aderiram. Eles tentaram enquadrar o Paulo Sérgio na última hora. O Paulo Sérgio é o comandante do Exército. Eles sabiam que ele estaria em Brasília para uma reunião do alto comando. Aí o Bolsonaro chama ele porque seria uma reunião ministerial. Ele chegou no palácio e descobriu que ia ter aquela pataquada. Inclusive tentou sair, o Braga Neto o convenceu a ficar. O alto comando não embarcou. Tá rachado, o Mourão tem muita influência lá dentro, não quer golpe. Quem apoia isso no generalato são os velhinhos aposentados, e nisso eu incluo até Braga Neto e Heleno, que estão na reserva. O Heleno há muito tempo não tem ascendência sobre a tropa. Não deu com os milicos. Não deu com os milicos, eles foram para o passo seguinte. Nós temos que entender o seguinte: o Bolsonaro está numa situação muito desesperadora. Muito. A popularidade está chegando muito próxima do que era da Dilma na véspera do impeachment. E aí você tem uma situação de calamidade pública na saúde, ele sendo acusado de genocida, a possibilidade de ele ir a julgamento. Ele olha aqui para o lado na Bolívia e vê o que aconteceu com Janine Áñez, que foi parar na cadeia, teve que se esconder embaixo do colchão para tentar não ser preso, foi presa do mesmo jeito. Ele tá com o cu na mão. O golpe para ele é a última cartada de sobrevivência. Ele tá vendo que o impeachment está se tornando algo cada dia mais próximo no horizonte. O Lira hoje falou que se a confusão não parar, ele vai ter que tomar uma atitude. Todo mundo entendeu o recado, ninguém é bobo. Só tem uma atitude que o presidente da Câmara pode tomar nesse caso, é a abertura de um processo de impeachment. Então, assim, aí eles foram para as polícias. Qual é a situação das polícias, pelo que eu pude averiguar? Aí eu queria falar um pouquinho sobre como que funciona a polícia militar para quem não convive muito no meio. Eu convivo, tenho amigos soldados, amigos oficiais, enfim, creio que conheço bem como é que funciona esse meio. Até ali os idos de 1990, comecinho da década de 2000, havia hierarquia, havia disciplina. Não o há, pelo menos desde o fim da década de 90 e início dos anos 2000. Como é que essa merda começou? Começou em Minas, quando o PT decidiu usar as forças militares para foder com o governo de então, ajudar a eleger Itamar Franco e, em troca, ter o apoio do Itamar ao petismo. Não à toa, um ano depois, o Itamar estava eleito e Zé Dirceu recebeu a medalha da Inconfidência lá, que é a maior honraria que existe em Minas Gerais. Como é que eles fizeram? Eles foram lá e sindicalizaram a PM. E aí, em 1998, nós temos a primeira greve de PM da história do Brasil. Até então, nunca tinha tido uma greve de PM. Até porque todo militar, quando entra na carreira de militar, ele sabe, está lá no regulamento. Você não pode participar de sindicato, você não pode fazer greve, você não pode ter participação política ativa. Está tudo lá.
Vê se isso está sendo cumprido ao longo dos últimos 20 anos. Foi pro caralho. Começou, a partir de Minas, todas as polícias estaduais começam a montar associações. Aqui em Santa Catarina, nós estamos agora com o Sargento Lima eleito pelo PSL na onda bolsonarista na última eleição. Antes dele, teve um outro maluco chamado Sargento Amaury Soares, líder grevista. Era ligado ao PSOL, amigo do Hugo Chávez, foi para Venezuela, foi recebido pelo Chávez. Esses caras estão politizados e mobilizados há muito tempo. E as redes de lealdade, as redes de lealdade entre eles mudaram drasticamente, saíram da relação hierárquica, oficial comandando e soldado obedecendo, para praça se rebelando e sindicato comandando na prática o dia a dia das corporações. Então nós temos um problema muito sério. Não adianta o Dória chamar o comandante da Polícia Militar de São Paulo, comandante-geral, que ele nomeia, e o alto comando inteiro da PM em São Paulo, e dizer, ó, vocês vão dizer para os soldados vocês ficarem em casa. Que eles não vão ficar. Porque as relações de lealdade deles são outras. São com a associação que briga pelo salário. São com o sindicato que está indo encher o saco na Assembleia pedindo aumento. São os caras que brigam para não ter reforma. São essas as reações de lealdade. O que eu estou sabendo aqui do interior de Santa Catarina? Todos os grupos bolsonaristas do interior estão organizando para pedir para a PM escoltar a manifestação. Isso não existe. Não existe nenhuma manifestação. O Renan sabe. Você comunica a PM fecha o trânsito, garante a segurança, fica ali em volta, perfeito. PM não escolta ninguém. PM nunca escoltou a manifestação. É claramente uma demonstração de força. Essas viaturas estarão com soldados armados, com equipamento militar do Estado, com 12 dentro da viatura. Não vão estar lá a pé. Não vão estar lá só dando tchauzinho. Não é só ônibus de soldado paisano que vai estar nas manifestações em São Paulo. Eles estão apostando tudo nisso. Eu acho que eles vão tentar fazer algum tipo de merda simbólica em Brasília, que seria a invasão dos 2 prédios, que estarão vazios, que se trata de um feriado, não vai ter ninguém nem no STF e nem no Congresso, e daí assim, a dificuldade de invadir esses 2 locais. Caso Lira e Pacheco e o próprio Fux não peçam segurança, invadir o Congresso é uma piada. Eu lembro, acho que foi no comecinho do Temer, ali, logo após o impeachment da Dilma, um grupo de velhinhos malucos de Brasília invadiu o plenário. Sem nenhuma arma, sem dar um tiro, sem precisar bater em ninguém. Então, a polícia legislativa, mal e mal, garante a segurança precária ali do dia a dia. Antigamente faziam umas arapongagens também, depois que andaram pegando, pararam. Enfim, eu imagino que eles pretendam essa molecagem, invadir Congresso, invadir STF, e aí o presidente faz algum pronunciamento aleatório qualquer, diz que está chamando uma glória, que está ouvindo a voz do povo, a 100 milhões de pessoas que vão estar na Paulista pedindo para ele intervir, e eles vão ir por esse caminho. E aí no resto do Brasil, com PM mobilizado no Brasil inteiro, tentando dar a mostra de um grande levante popular com apoio militar das polícias. Eles estão articulando, estão trabalhando. Se dá para desmontar, não sei. Também acho que não prospera. Concordo com o Beraldo e com o Ferreira, no médio prazo a economia não resiste, as elites políticas se movimentam, e o próprio Mourão é contra isso. O Mourão hoje, pela primeira vez, fez chegar à imprensa, a Veja deu uma matéria, em que ele está desconfortável e está profundamente incomodado com as manifestações do dia 7. Agora, que eles vão tentar, eu já não tenho mais a menor dúvida. Se dá para desarmar a bomba, também não sei. Aparentemente, por tudo que eu apurei hoje, eles já foram longe demais para voltar. E esse tweet do Eduardo Bolsonaro apenas tornou isso claro, líquido, transparente. Não tem mais margem para dúvida. Dizer que nós fomos surpreendidos depois desse tweet, aí nós temos que escrever otário aqui na testa e entre na minha casa, estupre minha família e fique à vontade, que não tá estampado. Ele declarou a vontade de fazer o golpe. O que eu acho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é o seguinte: ele deu uma clara declaração golpista, tá nítido, tá escancarado. O Jornal da Cidade Online fez uma matéria golpista e eles estão provocando Alexandre de Moraes do tipo, e aí? Me prende? Faz alguma coisa. Porque ele claramente não vai querer cumprir e vai querer gerar esse tensionamento pro dia 7. Essa subida de tom dele, a meu ver, não tem nenhuma razão além dessa. Porque em todos os outros campos, até para dar um golpe, é meio estúpido. É meio estúpido, porque assim, ainda falta... É você que sempre defende que ele é o burro da família, que ele é o limítrofe. Ele é o limítrofe. É que assim, pode ser parte de uma outra estratégia. Pode ser. O que não me faz sentido, eu não consigo ver ficar de pé,
eles anunciarem isso com tanta ênfase e levantarem essa bola antes, assim. Quem quer dar golpe não fica anunciando, olha, as PMs, tá? Ó, a PM vai ir pra ruptura com o exército. Isso não é coisa de quem tá dando golpe. Quem fala, cão que ladra não morde. Quem fala muito não faz. Eles não tem sentido não tem sentido um anúncio desse. Pra mim isso faz parte da estratégia de guerra e de enfrentamento, de desafio ao STF. Tem muita gente comentando nos bastidores que tudo que o Bolsonaro quer é não acatar uma decisão do STF. Quando eu digo Bolsonaro, pode ser qualquer um da família Bolsonaro. Vamos supor que vem uma ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro. Não aceito. Sou deputado federal, liberdade de expressão, igual estes bostas do movimento liberal brasileiro. Estes bostas. Tem que repetir. Esse bando de picareta oportunista que tá lá no Twitter. Ai, liberdade de expressão. Nego falando em infiltrar e usar PM pra sublevação. Falando em ruptura institucional com PM. E aí, ai, é liberdade de expressão. Vão se fuder. Vão se fuder. Eu tenho muito orgulho de ser do time do Arthur Duval, que peita o bosta do governador de Minas, o Zema. Bosta do Zema. Eu repito 1000 vezes, seu necessário, o bosta do Zema. Aí vem aquele bando de deputadinho do novo, vontade de Lucas, não sei o quê. Ai, Arthur, não sei o quê. Bababá. O Zema é um bosta. Se ele é um bom governador, não faz mais do que obrigação dele. Administra o segundo maior estado do Brasil. Nem é um dos maiores governadores, nem dos melhores governadores do Brasil. Tem um punhado de governador melhor do que ele, na frente dele, performando melhor que ele. Só que o papel de covarde, o papel de vagabundo que o Zema tem, e o papel que esses caras que passam pano pra tentativa de golpe, que tá óbvia, tá clara, tá declarada por parte do Eduardo Bolsonaro, esse papel é nojento. Nojento. E aí, eu sempre vejo, assim, pergunto, Renan, por que vocês implicam tanto com essas pessoas, nem tanto com outras? Porque isso tem que ficar claro, porque dessas pessoas se esperava alguma coisa. Ah, por que vocês não falam do pessoal do DEM? Você espera alguma coisa do pessoal do DEM? O pessoal do DEM quer receber emenda lá e cala a boca. Tchau. Você espera alguma coisa do Aécio? Não, você não vai esperar nada do Aécio. Agora, das pessoas que supostamente tinham estado do teu lado enfrentando isso, porque foram pessoas que receberam voto para isso, foram pessoas que saíram às ruas e participaram, as poucas fizeram isso, que participaram do processo histórico para isso, elas estarem não só se acovardando, mas participando, agora de forma ativa, num golpe de Estado vagabundo dado pra uma família de mamateiro, vai se fuder. Vai se fuder. Desses caras que se esperava, é importante desmascarar pra ninguém votar. Pra ninguém falar, ai, o Marcel era tão bom. Ai, meu Deus. Não, não é tão bom. Picaretagem isso aí, tá? Volto a circular aqui, tá? Outro ponto que eu queria falar, que o Gado, só precisava dar uma resposta. O Gado pegou um vídeo meu do Instagram, sexta-feira, e rodou com a hashtag DerreteMBL. Eles acham realmente que a gente fica afetado? Gado, assim, a gente já passou dessa fase, assim, o DerreteMBL tá desde 2019 e tá aí, derretendo. Então não para, assim, esse derretimento que nunca para e que só aumenta de tamanho. Eu não sei exatamente qual é a do Gado, né, nessa história, mas vocês ajudam a gente, cara. Continuem, cara. Eu vou fazer outros vídeos nesse ponto, nesse tom, pra vocês continuarem batendo. Eu vou devolver a bola pra vocês. A gente fez o caminho agora Bisotto, Ferreira, Beraldo, Bisotto e voltou pra mim. E agora eu vou começar Beraldo, Ferreira, Bisotto, retornando, tá? Veja só, o dia 7 vem aí. Malafaia, aquele monte, os pastores da mamata estão todos, vamos pra rua, e estão falando em levar os caras deles. Muita grana está sendo colocada nessa manifestação, então eu não, por questões óbvias, tá? Eu não subestimo a manifestação. Não por ser uma manifestação da opinião do povo brasileiro espontânea, mas por ser uma mobilização de máquina tocada por uma máquina presidencial que vai fazer tudo mais um pouco para poder fazer uma demonstração de poder. E o PT, se tinha os sindicatos na época dele para defender a Dilma, o Bolsonaro tem igrejas evangélicas e corporações policiais para tentar lotar do outro lado. Então eu passo a bola para Beraldo. Beraldo, o que você espera de acordo com as informações que chegaram para a gente hoje aí? Renan, primeiro dizer o seguinte, em relação ao Zema, você, para estar na política, para estar na militância política, você tem que ter culhão, você tem que ter lado, tem que ter posição e posição clara. Você não pode ser cagão. O Zema virou governador de Minas contra tudo e contra todos. É um empresário de sucesso,
está habituado, atuava no ramo de combustível, tinha, se não me engano, loja de varejo e tal, está acostumado a ser vaselina para poder tocar os negócios dele. Mas no governo de Minas tem que ser homem, tem que ter lado, porque na história, daqui a 10 anos, as pessoas que ficaram ao lado do Bolsonaro, que passaram o pano para o Bolsonaro, essas pessoas vão ficar marcadas, como o Zema vai ficar marcado. E aquelas pessoas que se expuseram e foram defender o que é certo, que é defender o Brasil, contra esse clã de vagabundos, essas pessoas vão estar muito à frente dessa canalhada que vai ficar pelo caminho. Bom, o que eu vejo, Renan? Essa mobilização das igrejas, e aí a gente tem que combinar isso com a força-tarefa que foi criada pela força governista no Senado para pressionar o Davi Alcolumbre a fazer andar a indicação do André Mendonça, o nosso futuro ministro do Supremo terrivelmente evangélico. E aí você vê que, conforme o Bolsonaro se mexe para pressionar a indicação do André Mendonça, os líderes evangélicos começam a dar essas manifestações a respeito do 7 de setembro. E para as igrejas, assim como para os sindicatos, e talvez hoje as igrejas até com mais força do que os sindicatos tinham na época do PT, a força de mobilização é muito grande, é muita gente, eles estão espalhados pelo Brasil inteiro, essas lideranças evangélicas realmente são líderes de milhões de pessoas, e eu não tenho dúvida de que eles vão criar os incentivos necessários, seja de transporte, seja de comida, seja de qualquer coisa, para que a Paulista tenha um movimento importante no dia 7. Agora, é aquela manifestação PT. Se você for lá perguntar, fizer uma mamãe falei ali naquela manifestação, as pessoas não estão conectadas com a temperatura do golpe. Elas não estão ali defendendo a pauta do golpe. Que eu falei, como é que você vai sair da igreja? Vai para Paulista defender PM armado, prender ministro, matar quem tem que matar? Não combina isso, né? Então, o Bolsonaro está usando esses instrumentos, mas não é essa massa que vai sustentar o golpe. Ele pode estampar lá na capa do Jornal da Cidade que milhares de pessoas vão às ruas defender o governo Bolsonaro e tal. Mas essas pessoas, ao primeiro sinal de perigo, elas vão para casa delas, elas não saem lá de dentro, né? Fora esses PMs que o Bisotto falou que vão para lá armados, eu acredito que vão mesmo, disposto a fazer qualquer coisa. Não vejo uma mobilização popular para sustentar um golpe. Então, realmente, essa manifestação do Eduardo acho que traduz muito essa visão míope que ele tem, essa inteligência limitada, porque isso só diz contra ele. E imaginar que um Alexandre de Moraes, macaco velho daquele, vai cair nesse tipo de isca, né? Ele não é trouxa, do mesmo jeito que a gente sabe que é tudo que os Bolsonaro querem, é esse tipo de confusão, ele também sabe, né? Então, eu acredito que a coisa vai ser tratada em banho-maria. Eu não concordo com o Bisotto, eu acho que o Supremo está, sim, atento e já avaliando quais são as medidas que eles precisam tomar, até porque não é só a composição atual do Supremo, não. Quando você fala em invadir o Supremo, em tirar os ministros, você fala contra a instituição, você fala com todos os ex-ministros também. Então, essa comunicação ela está havendo. Ali tem um grupo muito forte de pessoas que têm um sentido institucional muito forte, apesar de não estarem mais na composição do Supremo, mas que vão trabalhar para defender a instituição. Eu tenho convicção disso. Ferreira, o que você acha? Como você vê aí a mobilização? Olha, eu acho sim que a gente precisa se preocupar com esse tipo de coisa. É sim grave, é um absurdo. Se fosse um presidente, um primeiro-ministro da Alemanha fazendo isso, daria uma merda mundial, e não é porque a gente está no Brasil que deixaria de ser tão grave quanto. Porém, eu volto a dizer que eu sou cético em relação a isso, e essa tentativa de golpe não vai ser levada a sério pelas instituições. A maioria da população está cagando para isso tudo. Eu ando na rua, pergunto para as pessoas do autoritarismo do presidente, o pessoal fala, ele é autoritário? Legal. Não à toa,
os nossos 3 presidenciáveis com maior colocação nas pesquisas defendem abertamente regimes autoritários e a população diz que vai votar neles completamente despreocupada. Então, assim, eu acredito na máxima de que quando um líder ou um chefe, que seja, não tem respeito por quem está, entre aspas, abaixo dele, ele não está acima de ninguém. Ele não manda em ninguém. Ah, mas eles podem quebrar tudo, eles podem ferir pessoas, etc. Sim, mas na minha avaliação isso vai ser encarado como qualquer ato violento que a gente via na época do PT com o MST e a CUT. Então, assim, vai gerar um rebuliço ali momentâneo, a imprensa vai falar que isso é absurdo, é grave e tal, e realmente é, mas depois disso, vida que segue. Eu acho que eu não estou subestimando o inimigo, mas não há uma estratégia inteligente por trás disso tudo. Os caras são um bando de imbecis. Essa turma que vai estar no dia 7 é uma minoria barulhenta, e se eles tentarem algo de grave, eles simplesmente vão ser presos por conta de uma determinação do Poder Judiciário, talvez do STF, e não tem o que eles fazerem. E vai chegar um agente da TF para prender o bananeiro e vai fazer o quê? Dar um tiro no agente da Polícia Federal? Eu não acredito que isso represente uma ameaça institucional tão grande. Vai haver uma grande instabilidade, sim, mas acredito que o nosso maior problema, que pode partir disso, está no viés econômico, porque um presidente aqui no Brasil ameaçando golpe todo dia e dessa forma faz com que os grandes empresários e investidores, principalmente estrangeiros, olhem para a gente como um tipo de investimento de altíssimo risco e pouca probabilidade de retorno financeiro. Porque os caras não querem estar num país com uma instabilidade econômica e jurídica tão grande assim, sabendo que o cara, enquanto está tentando dar um golpe, ele não está fazendo a lição de casa, que é reformas, cortes de gasto, privatizações, etc. Então, acho que o que a gente tem a perder de verdade, desconsiderando essa semana do dia 7, e que, da minha avaliação, vai ser neutralizada, inclusive, pela nossa manifestação, que tende a ser muito maior, a gente tende a perder muito na questão econômica. O Brasil, ele não vai aguentar um grupo de malucos, uma minoria tão alucinada e sedenta por se manter no poder, se a lição de casa não for feita. Enfim, é essa a visão cética que eu tenho da história. Vai, Bisotto, é tua. Então, Renan, eu não sei real, eu vou conversar na quinta-feira à noite, eu tenho um jantar aqui em casa com um casal de amigos evangélicos e que conhecem muito esse meio, e isso inclui a Igreja Universal, que é uma das maiores que estão no apoio ao Bolsonaro. Vou contar uma história para vocês, pouca gente sabe disso e infelizmente não ganhou a atração que mereceria na grande imprensa brasileira, mereceria reportagens aprofundadas de grandes veículos. Lembra daquela história pré-2018, ali por 2017, quando começa o mito a ser carregado em tudo quanto era aeroporto no Brasil? Aquilo ali era a juventude da Igreja Universal, no país inteiro. Era organizadinho, foi combinado com o bispo baixou a ordem, avisou todos os outros bispos Brasil afora, e aonde o mito ia, era avisado antes. Até hoje, quando teve aquele evento lá em Santos, aquele evento medonho que ele entrou no mar, ali no início da pandemia, aí entrou um monte de maluco atrás dele, todo mundo nadando em volta e tal, todo mundo sem máscara, também foi mobilizado pela Igreja Universal. Dito isso, o André Mendonça, que é um ministro terrivelmente evangélico que o Bolsonaro nomeou, não tem a unanimidade das igrejas evangélicas. O fenômeno evangélico no Brasil é muito multifacetado. Teve gente ficando descontente, e gente grande, pelo que eu sei. Quem que eu tô vendo embarcar nessa da manifestação? Tem o Silas Malafaia, com a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é uma fração importante da Assembleia de Deus, mas não é a Assembleia de Deus. Aí tem um outro maluco, que é o pastor aqui de Goiás, me foge o nome agora, que é a maior denominação da Assembleia, parece que mais ou menos está embarcando. E tem o René da Sara Nossa Terra, que é uma igreja pequena, que não tem capilaridade. A grande capilaridade hoje deles, a mais ostensiva, pelo menos, está na Assembleia de Deus. Eu tenho dúvidas hoje sobre o quanto a Universal está embarcada no golpe por motivos de
O Mourão foi lá na Angola para resolver o problema deles lá, um problema grave, eles saíram corridos de Angola, ou andaram prendendo o bispo lá, depois acabaram soltando, enfim, fugiram. Os passaportes estão todos caçados. Se o bispo Macedo pisar em Angola, ele será preso, tem mandado de prisão contra ele em Angola, por racismo, por discriminação, por uma série de coisas que eles fizeram lá, lavagem de dinheiro, roubo, enfim, e o Mourão não conseguiu resolver. Então eu não sei quanto esse meio evangélico vai mobilizar. O que está me parecendo, e inclusive esse tweet do Eduardo Bolsonaro, é a metáfora que eu já usei em programas anteriores do gato aquado. Pega um gato, bota dentro de uma sala pequena e vai empurrando ele para o canto, vai empurrando para o canto. Quando você fechar ele bem no canto, ele sentir que ele não tem nenhuma saída, ele vai pular e vai te arranhar inteiro. Ele vai lutar. E o bolsonarismo me parece nessa fase do gato acuado. Eles perderam todo apoio na institucionalidade, a Câmara está para ir para o pau, o Lira está numa relação cada vez mais tensa com a presidência, o próprio Ciro Nogueira andou sentando com o Lira e com o Pacheco para dialogar e tentar construir pontes, e as pontes não saíram, não andaram, o Bolsonaro não mostra vontade. Então eles estão antevendo o impeachment, estão antevendo a prisão da família e foram para tudo ou nada. Eu não sei o que eles esperam, sinceramente, não sei se eles acham que na bagunça dá para fugir, se na bagunça eles conseguem um salvo-conduto, eu realmente não sei o que se passa na cabeça deles. Ou se eles acreditam naquele cérebro perturbado, que aí seria o suprassumo da loucura, que todas as pesquisas estão erradas, inclusive as que eles recebem, por eles contratadas, o tracking diário do Palácio, e que se eles fizerem a sublevação, o verdadeiro sentimento popular vai aflorar. Talvez seja isso, não sei. Talvez o Olavo tenha dito alguma coisa antes de ficar muito mal, tipo, faça que o povo vai atrás. Em 64 foi assim. Só que em 64 tinha os governadores de Minas e São Paulo, tinha todo o alto comando do exército, tinha toda a elite econômica e política do país, enfim, o cenário não é sequer parecido. Mas eu acho que é o gato acuado pronto para pular e arranhar. Não boto muita fé na mobilização evangélica, Renan. Há fissuras ali dentro e essas fissuras são cada vez mais visíveis para quem observa de perto. Eu vou falar o que eu acho, né? Eu tava fazendo um café enquanto vocês estavam falando, depois eu tava de pé ali num cenário meio estranho, até vazou água ali, fiz umas cagadas. Mas eu também recebi mensagem lá do interlocutor do governo. Disse para não levar a sério. Mas eles vêm falando para não levar a sério e começam a demitir cara aos 45 do segundo tempo, que é clássico do Brasil. O Brasil é um país onde autoridades e pessoas não falam não umas para as outras, né? Não impõe limites, todo mundo vai barrigando, a gente barriga relações. Isso é um clássico brasileiro, é um clássico do homem cordial. Sérgio Buarque de Holanda já tratou isso demais, Gilberto Freire já tratou isso demais. Não é análise minha, é uma constatação dos alguns maiores sociólogos, antropólogos da história do Brasil, então ficarei com eles, tá? Brasileiro barriga, deixa o problema para depois. E agora que tem um problema da PM, que já era óbvio, já era sabido, agora vem com essa história, então tal, empurra pra cá, empurra pra lá. Eu não gosto, entendeu? Eu fico desconfortável em ver o Eduardo fazendo esse discurso, mesmo que possa ser um discurso para alimentar a plateia. O fato é, há uma intenção golpista, e chega a ser ridículo, nós temos aqui que nós procurarmos as fraquezas do discurso golpista, como se isso fosse a nossa função. Nossa função como Estado Civil tem que prender esses caras. Pessoas que detêm meios de ação e querem fazer isso para retirar a liberdade dos outros, de forma ilegal, tá? Que aí o gado vai recortar e falar, olha, mas os governadores não tiraram a liberdade na pandemia, né? Que essas interpretações sobre liberalismo muito exóticas que essa turma tem. Tem que ser presa essa gente. Gente que age dessa forma tem que ser presa. E nós temos que exigir a prisão desses caras. Óbvio que tem essa armadilha, a gente cita a armadilha aqui, olha, eles querem jogar armadilha aqui, ali, é do jogo, mas fato é, não há nada a se fazer. Nossa resposta é renegar o que eles estão fazendo, exigir já das autoridades que se manifestem, que os governadores se manifestem. Foi por isso que o Arthur foi pra cima daquele bosta, daquele Romeu Zema, daquele cara que vive de fazer trade entre vida e voto. Vida e voto. Vida e voto. O que eu ganho aqui? Eles ficam fazendo cálculo. Cálculo de vida e voto. E aí o Arthur foi pra cima dele, então reagindo. Por quê? Porque isso não é postura. E mesmo a postura do Dória, que é uma postura oposicionista, é uma postura oposicionista com cálculo. Gente que tá agindo com este tom, com este teor, com essa linha semi-terrorista, que é o que os caras ficam fazendo. Porque quando o cara fala em utilizar forças policiais para outras coisas além da função constitucional dada para as nossas polícias,
É terror, caralho. É a porra do terror. Então resta pra gente pressionar eles e ir pra rua dia 12. Não tem muito mais do que a sociedade civil possa fazer. Muito mais do que isso não tem. Porque a gente vive uma crise de liderança, tá? Uma crise de líderes fracos, homens fracos. Repito, onde estão as outras forças políticas? O Lula tá tirando foto do próprio pau e postando no Twitter e comemorando que as pessoas estão falando que ele é sacudo, que ele está com as pernas torneadas. Esse é o cara que quer assumir o governo ali. Preocupadíssimo com a República, preocupadíssimo com a democracia. E o PT tá nessa. Né? O Dirceu já falou para nem se preocupar. A turma da Câmara dos Deputados quer roubar, a turma do Senado quer fazer cálculo, governadores são fracos. Resta nós, resta vocês fazer isso. E aí eu entro naquilo que eu peço. Ajudem a manifestação. Eu não vou ficar agora implorando para mandar pix para manifestação, para falar do trabalho que a gente tem. Mas assim... Renan, me permita um parênteses rápido sobre pix. Nós estávamos numa conversa aqui antes de você chegar, antes de nós entrar no ar, no backstage, e o Ferreira saiu com uma ideia maravilhosa. Logo que eu cheguei, eu estava com o meu cabelo bagunçado. E o Beraldo me deixou constrangido. Ele disse que a minha fanbase não ia entender aquele cabelo bagunçado. Aí o Ferreira saiu com uma ideia maravilhosa. Se chegar a 3.000 o pix, eu bagunço o meu cabelo antes do fim da live de novo e volto pro meu modo hardcore. É que assim... Então veremos. O Bisotto é que assim, ele não deu a ênfase no quão ruim tava o cabelo dele. Mas o Liberaldo viu, ele entrou, a gente não reconheceu. O único fator que fez com que a gente identificasse o Bisotto foi o cigarrinho. Porque o cabelo tava assim, uma coisa de assustar qualquer um, velho. E a então, camisa assim, vermelha. Se tiver 3.000, e a camiseta vermelha. Se tiver 3.000 de pix, o Bisotto bagunça o cabelo e deixa daquele jeito horrível que estava antes. Não sei se isso vai ser uma estratégia eficaz, né? Porque acho que pode até espantar a audiência. Mas olha, a proposta. Hoje em dia toda estratégia é válida. O fato é, algumas dessas igrejas que têm faturamentos quase bilionários, estão lá organizando manifestação, fazendo convocação agora com o Silas Malafaia. E a gente tá aqui. Novamente, chega a ser ridículo. Hoje eu estou com energia baixa pra ficar berrando com vocês. Pra ficar fazendo discursos emocionados. Eu tô com energia, eu tô cansado. O Liberaldo teve comigo agora, a gente teve reuniões, a gente ficou 4h30 tratando de reunião de plano de governo do Arthur e de manifestação. Eu tô até as tampas, liga e vai, resolve, vai, tá. Cansa, cara. Fora os trabalhos de cada um, fora a vida pessoal de todo mundo. E aí vira, e assim... achou que é muito... Tem molecada agora adesivando e panfletando aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que eu estarei domingo no Rio de Janeiro no Adesivaço. Vai ter Adesivaço agora domingo também em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Rio de Janeiro estarei e o Amoedo vai comigo, tá? No Rio de Janeiro. Então vamos ter Amoedo, modo triatleta, modo Amoedo Ironman, participando do Adesivaço, dando o exemplo. Que é uma das coisas que faltam. Gente que dá o exemplo. Liderança é através de exemplo. Eu lidero através das minhas ideias. Não, se lidera através de exemplo. Através de ideias você vira um filósofo, tá? Através de exemplo você se torna um líder. São duas coisas muito diferentes e que formam personalidades diferentes e que formam países diferentes. Nós temos um país de líderes fracos que não dão exemplo. Bons exemplos têm que ser cultivados, têm que ser celebrados. Eu volto a pedir, novamente, a gente vai agora entrar no tema do Paulo Guedes, da derrocada econômica brasileira. Mas eu volto a pedir para vocês, por favor, enviem, não quero ter que ficar implorando para vocês, tá? Ontem vocês mandaram 7 mil reais, foi fabuloso. Foi um dos maiores dias de doação da história do MBL News. Hoje estamos em 1.000. Porra, manda, é manifestação, é guerra, dia 12. Olha só, vai ser grande dia 7. Agora não dá para falar, vai ser grande. Vai ser grande porque o tipo de mobilização pelega que está sendo feita em modo desesperado. E até complementando o que o Bisotto falou aqui, que é bem interessante, o Bolsonaro tem uma janela muito curta de atuação. Se ele deixa o tempo passar, a crise política e econômica aumenta demais. O pouco de apoio que ele tem vai ser cada vez mais diminuto. Então ele fica numa ansiedade, acho que essa é a ansiedade dele, entre empurrar com a barriga as tentativas, vamos dizer, pouco republicanas dele de ação, ou agir logo e talvez agir no momento errado. Eu acho que ele viu que ele tem uma janela onde ele não está totalmente destruído, em que ele ainda tem esse prestígio dentro dessas corporações, em que ele pode tentar fazer algo.
Que ele tá tentando um golpe, aí, cara, vocês me desculpem, ele tá tentando golpe. Ah, mas é bravata, não sei o quê, blá, blá. Pode ser a bravata, meu irmão. O presidente da República não pode sequer mencionar algo nesse tipo. E nós estamos num nível de leniência com o cara que o debate, especialmente na imprensa, é tipo, vai tentar, não vai conseguir. Como é que é? Eu tô permitindo que o cara fique na presidência da República tentando abertamente e minha função é falar que ele não vai conseguir, rir dele, tomar no cu, cadeia pra ele. Cadeia pra esses caras. Ó, assim, não tem outro papo, não é impeachment só, é cadeia pra esse filho da puta. Cristiano Beraldo, passo a bola pra você agora sobre o que houve na XP. Lira falou, Guedes falou, mas qual o sinal está sendo passado para a economia brasileira? Que parece que houve, vamos dizer, sinais contraditórios entre Lira e Paulo Guedes. Renan, o que acontece? O Paulo Guedes, ele parece que desistiu de ler jornal, e aí ele se fechou naquele mundo dele, e aí ele tem uma estratégia meio de youtuber, né? Ele meio caça-like. Então ele fica criando aquelas justificativas, aquelas palavras, aquelas combinações que ele vai colocando para fora e tal, não sei o quê, mas que é de emputecer qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso. Você vê um ministro da Economia do Brasil se prestando a um papel ridículo de usar argumentos furados para falar para uma plateia que, em geral, não entende do assunto. Quando ele vai à XP, a coisa é diferente, porque ali ele está falando para uma plateia mais bem informada. Só que parece que ele já vem naquele ritmo ali que ele tem uma dificuldade, até porque ele não tem nada melhor para falar mesmo. Ele dizer que a inflação do Brasil está controlada e que a inflação está alta no mundo inteiro e que nos Estados Unidos a inflação foi 7%, é de uma canalice, é de uma cara de pau, que é uma coisa assim, porra, horrorosa. Primeiro, porque a inflação no Brasil, a gente sabe, a gente sente, ela não está controlada. É uma inflação que chegou na nossa casa em vários aspectos. Chegou na conta de luz, chegou na conta do combustível, chegou no mercado, e aí vai. Porque aí começa a subir a escola, começa a subir tudo. E aí o orçamento não dá, porque o nosso salário é a única coisa que não sobe, né? Depois, ele pegar a situação dos Estados Unidos, aonde o governo está imprimindo bilhões e bilhões de dólares todo mês para alimentar o mercado, para poder estimular o emprego e movimentar a economia. Então, lá tem uma injeção de liquidez no mercado absurda. A taxa de desemprego, que há um ano era 14%, hoje é 6%. E a inflação está subindo. Por quê? Os Estados Unidos sofria de um problema de inflação muito baixa. Então, eles precisavam estimular a inflação. Só que a inflação, nos Estados Unidos, ela é cíclica por uma série de motivos. Então, você tem um inverno muito forte, as pessoas saem pouco de casa. Você tem um verão onde, historicamente, as pessoas viajam muito, e neste ano você ainda tem um acumulado e o americano viaja ali dentro, sobretudo, né? Um movimento muito doméstico. Ano passado, em razão da pandemia, as pessoas não puderam viajar. Então, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas postergaram as suas viagens para o ano seguinte, quando tem férias de novo. Então, você vai à Disney, vai a esses pontos turísticos principais de verão, porra, lotado, lotado, lotado. Você vai ao mercado, chega ao mercado que não tem cor, parece que vai ter furacão, porque fila. Por causa disso, houve uma demanda reprimida que já tinha pago por essa viagem e que agora está viajando. Então, a dinâmica do mercado americano é completamente diferente. E essa inflação que esse canalha diz compara a brasileira é uma inflação deste momento do ano, porque no início do ano ela estava 1% ao mês. E a média dela vai ser lá no final do ano, dos 12 meses, vai ser na casa de 4%, provavelmente. Então, ele é um sem vergonha. Ele vai dizer de déficit zero em 2022, quando, na verdade, a arrecadação do governo está subindo porque nós estamos pagando o preço da inflação. Quando sobe o preço da gasolina, sobe a arrecadação do governo. Quanto mais alto é o preço
da carne, quanto mais alto é o preço do alho do Renan, mais dinheiro vai para o governo. Então, não é que ele está estimulando a economia está crescendo. O que está acontecendo é que o governo está cada vez mais tirando dinheiro do bolso do trabalhador. E a gente não aguenta mais nem passar por isso e nem ouvir esse pilantra desse showzinho ridículo que engana cada vez menos gente. E aí você teve o Arthur Lira dando lá sua palestra na XP, falando de uma forma muito lisa sobre a reforma tributária, mas passando a mensagem de que a coisa não é por aí. Não, e o pior, ainda sobre Paulo Guedes. Paulo Guedes ontem, numa live que ele fez com os empresários, não me lembro de qual setor, foi criticar o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, dizendo que ele está sentado em cima das reformas. Ele, além de tudo, é tão inábil politicamente que ele presta um desserviço ao Brasil. Nada avança, porque esse idiota não tem habilidade suficiente para tratar no ambiente político o avanço das agendas importantes para o Brasil. E o Rodrigo Pacheco, que não é trouxa, disse que não vai aprovar reforma tributária para aumentar imposto, que existe uma proposta de reforma tributária no Senado, que é uma reforma que aí sim impacta no sistema de arrecadação, e isso é muito importante. Não adianta a gente querer simplesmente fazer um jogo de números. Vamos subir esse imposto, vamos tributar o dividendo, mas a gente diminui. Não é esse o problema do Brasil. Não adianta a gente imaginar que está tudo bem, a única coisa que está errada é a alíquota. O problema do Brasil é o sistema tributário como um todo, e que não é mudado tendo em vista o corporativismo que existe na Receita Federal, onde as pessoas ali resistem a qualquer tipo de mudança, porque a complexidade do sistema tributário brasileiro é que impacta e garante o trabalho deles. Então, não dá para a gente imaginar uma reforma de verdade no Brasil que não passe pela Receita Federal. A lógica da Receita Federal é que tem que mudar. E a gente não pode arredar o pé disso. Isso tem que ser uma bandeira nossa. Da mesma forma como tem que ser para o Arthur aqui no estado de São Paulo. Porque não adianta, o Brasil não vai avançar nesse sistema extremamente complexo, perverso e com um bando de sem-vergonha que, na hora de decidir a favor do contribuinte, não decide, joga para frente. E aí sabe o que acontece? Essas ações que são tomadas do contribuinte reclamando da Receita de cobranças indevidas, como elas não são, por falta de coragem, elas não são resolvidas de forma administrativa, elas se tornam ações judiciais, e essas ações judiciais é que viram precatórios a favor do contribuinte, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica. E aí o Brasil está enfrentando um problema ano que vem porque o volume de precatórios a ser pago é de 90 bilhões de reais. A gente está saindo de 50 para 90, de um ano para o outro. E aí você tem o problema. Primeiro, a equipe do Paulo Guedes não sabia disso? Essas decisões judiciais que geram os precatórios são processos que levam anos. Não havia previsão disso? E aí eu pergunto, o principal, como é que pode um país permitir ter um sistema tributário, um sistema previdenciário, uma relação com o contribuinte que dê causa a, em um único ano, ter 90 bilhões de reais de condenação? Isso é um absurdo. Isso tem que ser responsabilizado o covarde, o vagabundo irresponsável que lá embaixo não resolveu administrativamente. Porque se essas causas fossem resolvidas de forma administrativa, ou melhor, se o sistema, que hoje é tudo automatizado, você tem e-social, tem isso, tem aquilo, é tudo sistema automatizado. Mas aí o governo vai se eximindo de pagar o que deve ao consumidor e deixa isso virar um precatório? Pô, isso não pode, é isso que está errado. Então a gente tem que atuar isso. Como é que a gente reduz os 90 bilhões, os 50 bilhões, para um número decente, razoável? Porque isso numa empresa privada não cabe. Isso dá demissão, isso você tira toda a diretoria. Como é que uma empresa vai trabalhar com esse nível de contingente judicial? Isso é uma maluquice. Só que é uma maluquice que para o servidor, ele não paga, ninguém paga. Quem paga? A gente paga. A gente é o trouxa que paga. Porra, então não dá, entendeu? Então, assim, essa mentira chamada Paulo Guedes está destruindo o Brasil. E é isso que a gente está vendo. E ele vai ali na Faria Lima, obviamente não tem mais trouxa, as pesquisas estão mostrando que não vai se sustentar essa farsa.
e que o mercado financeiro vai ter que mudar de posição, eles começam a fritar. Ferreira quer comentar aí do Guedes, do Universo Trader. Como é que o gado hoje, você que ainda tem gado te enchendo o saco, como é que o gado reage ao Guedes? Se o gado ainda tem esperança mesmo ou se virou só ilusão? Ô, Renan, ultimamente o gado tá muito quieto, porque não tem como defender esse tipo de coisa. O Paulo Guedes, ele até se entrega, né? Ele fala que uma inflação Só uma entre observação, 7% e 8%... Ferreira. Hoje é aniversário do Paulo Guedes, tá? Um abraço, ministro. Vai tomar no... Boa, boa. Acho que depois eu dessa... compartilho aí das felicitações, viu? Acho que depois dessa, o pessoal tem que mandar pix, não só por conta do cabelo do Bisotto, que daqui a pouco vai ficar horrível, como também para mostrar a resistência aqui do nosso pessoal. Mas o Renan, o Paulo Guedes, ele acaba se entregando, porque ele diz que uma taxa de inflação entre 7% e 8% está dentro do jogo, só que a nossa taxa está em 9%. Então, naquele jogo de palavras, ele acaba deixando uma coisa ou outra passar e os atos falhos acabam revelando que ele é um fracasso, né? Ele diz que no mundo inteiro está tendo um grande surto de inflação, e é verdade, só que ele está desconsiderando que em nenhum outro país do mundo há um presidente imbecil que está espantando qualquer chance do investidor aplicar seus dólares aqui para fazer com que o preço das coisas abaixe, que a gente tem um presidente que, ao invés de reduzir gastos, está gastando 67 bilhões de reais somente com medidas para aumentar sua própria popularidade. Vários países no mundo baixaram seus salários, seus políticos baixaram seus salários. Aqui, a gente viu o presidente aumentando o próprio salário dos seus ministros em até 69%. Então, assim, é muito desonesto esse tipo de declaração do Paulo Guedes. Ele quer comparar o Brasil com os Estados Unidos, só que ele usa o dado da inflação, né? Por que será que ele não compara com a expectativa de crescimento do PIB? Será que é porque o nosso PIB tende a crescer 1,9%, enquanto dos Estados Unidos 4,4%? É muito triste que tem gente importante da parcela da sociedade que ainda reconheça esse cara como liberal, porque muita gente fala que o caos econômico, a inflação é culpa do Bolsonaro, mas o Guedes, ele faz parte disso tudo e tem sua parcela de culpa, sim. Além de uma impressão massiva de dinheiro, o governo Bolsonaro imprimiu mais dinheiro já em 2 anos de mandato do que nos 7, 8 primeiros anos de mandato do PT, através do Lula. Além da impressão massiva de dinheiro, o endividamento do Estado, assistencialismo no talo, o aumento de imposto que a gente vai ter, tudo isso foi feito com a conivência e com a ajuda do Paulo Guedes. O Bolsonaro não fez isso tudo sozinho. O Paulo Guedes atuou junto contra o Brasil para que esse caos econômico que a gente está vendo, ele estivesse aí. O cara, basicamente, conseguiu fazer tudo que a Dilma quis fazer e não conseguiu. Inclusive dobrar a meta, né? Porque a meta da inflação, segundo o Conselho Monetário Nacional, é de 3,75%. O teto era 5,25%. Agora, nos últimos 12 meses, está 8,99%. Aí o Paulo Guedes diz, não, o Banco Central vai conseguir enfrentar esse problema aí da inflação. Ou seja, além de ser desonesto, ele também é covarde, porque foi ele que imprimiu dinheiro e aumentou a oferta monetária no Brasil, fazendo com que o real se desvalorizasse e a gente tivesse esse grande surto de inflação. Aí ele fala que o Banco Central é independente e que ele vai conseguir resolver, como se a pica não fosse dele. Agora é fácil falar, né? Aí tem o Arthur Lira falando que taxar dividendos é uma coisa difícil que não vai acontecer. Como se a gente estivesse num filme da Marvel e a gente estivesse num multiverso distópico do original, onde o Arthur Lira é o verdadeiro liberal e o Paulo Guedes quer agradar a esquerda. Né? Mas não é isso mesmo. Na prática, os sinais que a XP mostrou hoje foram o seguinte, olha, o Paulo Guedes é o louquinho ali, mas pelo menos nós temos o Arthur Lira que tem compromissos fiscais.
A bolsa subiu após a declaração do Lira. Tenta ver, Ferreira, assim, botar na cabeça assim, voltamos no tempo. Estamos em 2018 e você vai explicar para a Faria Lima, que está nesse instante vendo Paulo Guedes sendo anunciado como posto Ipiranga e Arthur Lira trabalhando na campanha do Haddad. Tá? Não Aí tem você fica, como, pode parece que em explicar. algum momento uma joia do infinito saiu da nossa realidade. Isso! E esse universo que a gente está vivendo aqui criou uma ramificação completamente diferente da que deveria ser. Mas não é Porque isso tudo não faz o menor sentido. nenhum sentido. O Arthur Lira nunca teve compromisso fiscal nenhum. O Arthur Lira sempre viveu de espoliar o Estado, estourar a conta do Estado para dar grana para vereador e prefeito. Essa é a vida do Arthur Lira. Essa é a vida do Arthur Lira. Tem Arapiraca, que é a cidade dele, que ele opera lá. Aí você fala que este cara é o que está garantindo. Olha, fiquem tranquilos que a questão fiscal no Brasil está resolvida. Eles, ufa, porque senão vinha o vovô Guedes completamente louquinho e ia cagar com tudo. E agora, Mas veja, eu acho que o Arthur Lira ele não tem responsabilidade fiscal. Isso tudo está me soando como uma forma do Arthur Lira sabotar uma pauta do governo Bolsonaro internamente. Porque ele fica dando esses acenos e tal, mas o público raiz do Lira, além de ser aquelas pessoas ignorantes que têm o voto comprado, é o público que odeia a elite. Então, esse discurso não faz ligação com as pessoas que ele historicamente abordou eleitoralmente. Então, tá mais para uma estratégia para enfraquecer uma das propostas do Paulo Guedes, porque esses caras, eles vêm trabalhando para que o governo tenha uma série de derrotas, para que eles consigam largar o Bolsonaro de vez, com esse histórico de pautas fracassadas e ingovernabilidade, para que eles voltem para sua zona de conforto e abracem o Lula com aquele público antiliberal e anticonservador. Acho que isso tudo não é um surto de responsabilidade fiscal do Lira. Ele está apenas querendo demonstrar como o governo está descolado do universo político e como os caras estão fazendo cagada e enfim, não vão conseguir aprovar absolutamente nada. Acho que é uma aceleração do processo de desidratação política dos caras. Antes de passar pro Bisotto, só queria falar um negócio. A galera aqui tava comemorando que tava tendo o Beraldo Pistola novamente. O Beraldo Pistola virou virou uma figura aqui desse MBL News de dias ímpares, né? Eu vou pedir duas coisas. Galera que faz os cortes aqui, montem um medley de vários Beraldos Pistolas aí pra gente fazer um videozinho. Eu prometo que a gente posta e divulga o Beraldo. Segunda coisa, o Beraldo, ele veio pra tocar o plano de governo do Arthur. Só pra vocês entenderem, ele montou o plano de governo do alto prefeito do Rio de Janeiro. E ele veio pra São Paulo, tá participando disso, tá montando. Então nada mais natural que ele seja técnico e pistola. Porque pra operar com o Arthur e antes tendo operado com o Eduardo Paes, sendo que ele é amigo do André Marinho, não haveria de ser diferente. Fico tranquilo que é isso, porque eu senti ele vai ter muita trolha pra tratar lá no governo do estado de São Paulo e em torço também lá na Assembleia Legislativa, tá? Então o Beraldo Pistola é uma figura muito interessante, o pessoal tá cobrando aqui. E vou pedir outra coisa, galera, não esqueçam da porra do Pix, tá? Hoje tivemos uma presença incrível do Felipe Ferreira, que é um cara que, vou falar por muito tempo, ficou lutando sozinho, porque tá toda a nossa tropa meio que unida enfrentando o gado, e o Ferreira ficou meio que solitário, temos que trazer ele, ele tem que se defender. Vem pros hoplitas aqui, pra nossa falange espartana aqui, plá, fica tomando porrada e enfiando lança em gado, cara. Laçar e lançar, é isso que se faz com o gado. E nós estamos fazendo isso, você é um grande lanceiro, bem-vindo ao time aí, também pra gente ficar operando junto. Eu sei que tem o Nando lá, vai ter o André Marinho, todo mundo. Nosso objetivo é o churrasco no final, e o churrasco tem que ser bem feito. Peço também pro pessoal que tá aí, mandem Pix, novamente o Pix é para suporte@mbl.org.br e deem like na live, porque nós batemos hoje quase 3.300 pessoas. Nossa live derretendo, em decadência e tal, só aumenta, não sei o que tá acontecendo, parece que somos muito desinteressantes, então a coisa tá andando. Bisotto, tá? Quero saber o seguinte, você quer falar de golpe, eu sei disso, você não quer falar de economia, Bisotto. Como bom trotskista, só quer saber de insurgência contra o governo. Não quero falar de economia sim, Renan. Ah, é? Mas você vai ter que Sim. misturar com golpe. Desafio Não. misturar com golpe. É o seguinte, vou passar pra galera aqui. Ah, outra coisa, tem um recado, esqueci de falar. Parece, vocês sabem que, porra, falar de crimes sexuais é uma coisa complicada, mas eu queria anunciar
que no escritório do MBL, eu não estava presente, tal, é uma coisa feia que eu tenho para dizer, houve um crime sexual que aconteceu agora à noite. O Renato e o Guto foram estuprados ao vivo pela deputada estadual do PSOL, Isa Pena, durante o programa The Redcast, tá? E eles estão procurando uma delegacia dos homens para ver se existe a delegacia para eles poderem reclamar. Porque parece que ela jantou eles ao vivo, fez de gato e sapato, e os caras que são do nosso time bom de debate, não sei o que tá acontecendo, eu recebi mensagens aqui dos nossos colegas, eu não tô assistindo, então eu peço só pra galera digitar se realmente foi uma surra, ou 2 se estão viajando e estão me trollando, porque eu torço pra ser uma mentira, pelo amor de Deus, tá? Bisoto, passo a bola pra você, então mistura, por favor, Revolução Russa envolvendo Trotsky, economia brasileira e o golpe bolsonarista. Eu ia traçar um paralelo da economia brasileira e da situação que a gente vive, Renan, com a Suécia. Óbvio que não dá para comparar, são países socialmente muito diversos, culturalmente, tudo. Mas a Suécia também fez uma aposta muito semelhante à do Bolsonaro na questão da pandemia. Eles apostaram na imunidade de rebanho e foram mais longe do que qualquer outro lugar civilizado com essa aposta. O Boris Johnson tentou na Inglaterra também, mas abriu mão rápido, assim como o Trump nos Estados Unidos, que logo preferiu ir para a vacina. Aí eu vi um estudo hoje foi ontem à tarde, me passou na linha do tempo. Os números do PIB da Suécia são os piores dos países escandinavos. Eles têm os piores dados econômicos dos países escandinavos. Então eu não sei, aí eu deixaria para os especialistas, deixaria para o Ferreira e para o Beraldo, eu não sei se foi a falta de confiança que contaminou os agentes, se essa sensação de estar morrendo gente, estar gente ficando doente, ou a sociedade está desagregando, se isso não acabou por afetar a economia de algum modo, porque o Brasil não está sozinho nessa de ter se cagado todo com a aposta na imunidade de rebanho. A Suécia foi junto e se cagou bem, com uma diferença, né? Eles têm um país desenvolvido, eles têm uma sociedade primeiro mundo e eles vão aguentar o baque. Para nós, a porrada vai ser muito mais forte. Eu conversava com o Ferreira antes da gente entrar no ar e eu, inclusive, dizia: os governos do PT, os 14 anos e meio de governos do PT, foram muito mais liberais que o Guedes. O petismo respeitou o fundamento fiscal, especialmente na gestão Palocci, respeitou o fundamento fiscal, manteve o poder de compra da moeda, não deixou a moeda derreter em nenhum momento, cuidou, quando precisou, deu choque de juros sem dó para controlar a inflação. Então, o governo do PT era muito mais sério, muito mais ortodoxo, muito mais liberal na economia. Lógico que aí haviam outros problemas graves na política, na questão institucional, na própria questão da corrupção. Mas na questão econômica, o PT estava muito. E assim, não vamos comparar Meirelles com Guedes, né? Eu acho que o Guedes, nessa altura do campeonato, nós podemos colocar ele na mesma categoria do Tombini, que foi o presidente do Banco Central da Dilma. O mesmo nível de atrapalho, de despreparo, de capachismo, de ser capacho. Como o Tombini era. A diferença fundamental aí é que o Tombini era um burocrata obscuro que foi sacado do fundão do Banco Central para se tornar presidente. Já o Guedes, teoricamente, era um popstar do mercado, era um gestor de fundos bilionários, era um cara que chega com moral, não é um coitado, e que se transforma no tapete do Bolsonaro, para o Bolsonaro pisar em cima, cuspir, fazer o que bem entender, brincar de Golden Shower, talvez. É uma figura patética, medonha, e que destruiu o Brasil. Destruiu o Brasil, destruiu o real, ainda não está com a missão dele 100% cumprida, não é segredo para ninguém que ele é um frustrado, fracassado, que tem verdadeiro pavor do Plano Real por não ter participado, e aí está destilando todo esse ódio nessa condução medonha da economia. Agora, pelo menos, eu não sei, eu não vi esse vídeo da Faria Lima hoje à tarde, ele parou de falar em recuperação, né? Já admitiu que foi para o vinagre, que não tem mais recuperação nenhuma no horizonte, pelo menos nos próximos meses. Ao menos isso, que morra com alguma dignidade. É o que resta para ele. Porque a obra é medonha, não restou mais nada. Não vai rolar, não. Essa dignidade não vai ter. Eu vou até perguntar para vocês disso aí, tá? Vou girar a bola aqui pro Beraldo, já nisso, porque ele veio, e Beraldo, me corrija se eu estiver falando uma besteira, mas ele estava se jactando, na verdade, não é do crescimento mais, é de, olha, vai aumentar a arrecadação, viu? Que é o famoso imposto inflacionário. Porque
o imposto inflacionário, uma das primeiras coisas que assim, quando você tem esse aumento da inflação, o primeiro a se beneficiar são ou bancos, que você tem mais moeda circulando, eles emprestam, eles giram, eles conseguem rodar antes da moeda desvalorizar, e o próprio governo através do aumento de arrecadação, óbvio que você tem disso aí. Só que isso é uma ilusão, e ele tá operando nessa ilusão. Crescimento mesmo ele não tá falando mais pra valer, ele mesmo não tá acreditando na própria mentira. O que vai restar do Paulo Guedes agora, nesse restolho de governo? A gente sabe que o Bolsonaro já não tá mais operando com nenhuma perspectiva de crescimento, esse discurso desapareceu da boca do Bolsonaro, agora é só guerra, golpe, crise. E o que a gente pode esperar? Porque tem gente que assiste o programa, que investe na bolsa e tal, e cara, as pessoas precisam ter ideia da merda que elas estão metidas. Passa a bola aí. Renan, você está enganado. Ele está falando de crescimento, sim, 5% esse ano. E está se gabando disso. Né? Está se gabando, dizendo que esse crescimento mostra o investimento no Brasil e blá, 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 blá. E que ano que vem vai ser ano de déficit zero. Ele vai conseguir zerar. E, de novo, esse é o papo que engana a turma que é atendida pelos especialistas consultores da XP, que é o trabalhador que juntou um dinheirinho e que, na busca de um melhor rendimento, sobretudo porque esse período mais recente, taxa de juros muito baixa, então você teve que ser mais criativo com os seus investimentos. Aí, o consultor da XP e dos outros, aí todos, enfim, estou usando a XP só porque é a maior hoje, conta essa história lá para o senhor e para a senhora que tem o dinheiro para investir. Mas, na verdade, a turma que está ali comandando os bancos, os grandes bancos, as grandes instituições financeiras, elas não caem mais nessa conversa. Né? Então, o Paulo Guedes vem com um discurso onde ele demonstra totalmente que ele, em nenhum momento, ele vai perder, vai ter alguma dignidade. O Bisotto está errado. Entendeu? Ele não liga a mínima para isso. Entendeu? Agora, o caso da Suécia, depois até queria ouvir o Ferreira, eu não tenho informações ali específicas do caso da Suécia, mas quando você tem uma sociedade menor, né, então as decisões ali elas penetram de uma forma muito mais abrangente. Aqui no Brasil, você teve o Bolsonaro negacionista, mas você teve boa parte dos governadores impondo restrições em razão da Covid. Depois você teve a decisão do Supremo, que dava autonomia para os municípios e para os governos de Estado imporem medidas mais restritivas do que o governo federal, e com isso houve uma contenção. A estratégia de imunidade de rebanho no Brasil ela não foi praticada plenamente. Uma parte das pessoas que embarcaram faleceram, inclusive. São parte desses 570 mil mortes que a gente tem no Brasil hoje em razão da Covid-19. Na Suécia, uma orientação governamental de uma estratégia de imunidade de rebanho, ela deixa o pessoal eufórico ali, vê o mundo inteiro fechado e você correndo. Aí, de repente, começa a dar um problema monstruoso no seu sistema de saúde, você tem que recuar. Esse recuo é muito mais difícil. E aí você tem que ir segurando, todo mundo tem que preparar, que aí lembra, no começo, qual era a grande corrida? Por respiradores. Brasil, os governos estaduais começaram a correr atrás de respiradores, já tiveram muita dificuldade. Imagina um país que deixou para tentar comprar respirador 2, 3, 4 meses depois. A dificuldade era maior. Então, ali a gravidade, eu acho que tem muito isso. A causa foi muito essa. E aí toda a recuperação é um processo mais lento. Só antes do PV passar, vou passar um pouco desse caso da Suécia. Realmente é um caso muito nonsense da Suécia, porque, em geral, países que adotaram medidas exóticas para o combate do Covid ou foram países de extrema esquerda na América Latina e tal, ou países de direita e extrema direita. Né? Mais, via de regra, na direita, especialmente Estados Unidos, Brasil, do que outros. O caso da Suécia tem o governo que é um partido de esquerda, o social-democrata, ela chama, social-democracia, o partido social-democrata lá, que em tese tinha que estar embarcando nesse discurso de centro-esquerda, ciência, tal, blá, e não embarcou. Eles adotaram um caminho exótico, também acreditando que, como a Suécia é um país muito pouco denso, quem já esteve na Suécia sabe disso, você tem
Gotemburgo e você tem Estocolmo, que tem maior densidade, mas é um território grande, com apenas 9 milhões de habitantes, e mesmo Estocolmo não é super densa. Estocolmo é uma cidade também espalhada. Então eles calcularam, não vai pegar tanto, muita gente mora sozinha, e os idosos moram muito sozinhos. Tem essa coisa dos avós morarem separados, é uma sociedade meio individualista, as pessoas não são tão grudadas igual as sociedades mais latinas. Eles apostaram muito nisso, e não deu bom. Os efeitos não foram tão ruins quanto aqui, muito porque é um lugar mais denso, menos denso, quer dizer, é muito pouco denso a Suécia. Tem um bom sistema de saúde público, não para cirurgias, mas para o dia a dia, não um sistema de saúde ruim. E ele foi muito, muito, muito pior do que os vizinhos. E eles ficaram comprando até o final. E tem um outro ponto que pouca gente está conseguindo entender. Eles são um país de postura mais coletivista no trato social. O sueco não é um país de características mais individuais, exacerbadas. Mas, durante a pandemia, o sueco era muito chato com o negócio de máscara, muito chato com o negócio de distanciamento social. Ele não aceitou tão bem quanto os vizinhos dele. E olha que ali, aquela região é mais ou menos homogênea do ponto de vista cultural. Eu não sei exatamente saber o que aconteceu, não consigo cravar o que aconteceu. Eu tenho amigos que moram lá, mas é um caso muito, muito peculiar, é um caso muito único, de fracasso, inclusive. O lance da Suécia é muito por conta disso que você falou, Renan. A densidade do país ela é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui, o nosso território é absurdamente grande. A gente olha ali no mapa mundi, a gente tem a falsa impressão de que o nosso território ele é menor do que realmente é e que para você ir daqui até o Ceará é mais perto do que você ir daqui até o Chile, quando na verdade não é. Então, é muito difícil aqui no Brasil você gerar uma imunidade de rebanho, seja de qualquer doença, porque a contaminação ela se torna muito mais difícil. Lá na Suécia, em países menores, tá todo mundo amontoado. Aqui, por conta do tamanho do nosso país... Cara. A Suécia, ela não é um país menor. Assim, ela é menor que o Brasil, mas ela é um país pouco denso também. O Brasil e a Suécia são países bem pouco densos. A Suécia, comparada com os vizinhos, ela é bem menos densa. Ela tem um interior bem grande e só 2 cidades grandes. Grandes assim, Gotemburgo no Brasil não seria considerado uma cidade grande. Mas também não é muito densa, não é tipo Bruxelas é mais, Londres é mais, Paris é mais. Saquei. Porque saiu uma notícia hoje dizendo que a mortalidade por Covid na Suécia foi 2 vezes maior do que em comparação com a média mundial. E geralmente isso daí acontece porque o vírus ele circula demais, e como ele circula demais, as variantes elas acabam pegando, né? Porque o vírus ele acaba se fortalecendo, passa por muitos organismos diferentes e ele vai ficando cada vez mais resistente. Inclusive, se o Brasil fosse geograficamente menor, a gente teria visto um verdadeiro caos aqui. O que, de fato, contribuiu para o vírus não pegar do jeito que pegou em alguns países na Europa aqui, é justamente porque a gente tem grandes aglomerações em metrópoles e grandes centros urbanos. Então, assim, o caso da Suécia ele é muito peculiar mesmo por conta disso que você falou. Achei que a densidade dela fosse diferente, enfim, não sou um grande especialista em países mundo afora, mas vocês tinham comentado antes sobre a questão econômica. A Bolsa de Valores, acho que eu consigo fazer aqui com o mouse, a Bolsa de Valores ela é movida por expectativas. Então, imagine que o mercado ele é como um pêndulo e que ele está sempre em uma das extremidades e de vez em quando ele passa aqui pelo centro. Nessa extremidade ele está muito pessimista e nessa outra extremidade ele está muito otimista. E geralmente há uma distorção dos preços dos ativos da Bolsa de Valores quando ele está em uma dessas extremidades aqui. O sonho de todo mundo é comprar um ativo quando ele está numa ponta do pêndulo em que está todo mundo pessimista porque está tudo muito barato. Só que são apenas os grandes investidores que identificam isso sem estarem enviesados, né? O que vocês comentaram de
de algumas corretoras, né, que têm grandes interesses em fazer o governo federal dar certo, é justamente esse, de enviesar alguns investidores para que eles saibam exatamente quando o mercado está com uma precificação artificial ou não. Lá no canal do Ferreira, a partir dessa semana e da próxima semana, eu vou falar cada vez mais sobre bolsa de valores e sobre economia e investimentos de uma forma mais transparente e para ajudar também as pessoas a identificar esses vieses para que elas não se comprometam com uma grande parcela do dinheiro, sendo que às vezes o mercado ele está muito enviesado. Então a gente vai atuar principalmente para que as pessoas saibam identificar esses ciclos, né, em que posição do pêndulo a bolsa está, se está muito otimista, se está muito pessimista. E queria lembrar, inclusive, o pessoal que se o Pix chegar a R$3.000, não sei como é que tá aí, ô Renan, o Bisotto vai bagunçar o cabelo, vai ficar daquele jeito horroroso. Antes eu vou falar um negócio, galera, a gente tá 1h30 aqui no programa, foi indo, hoje fizemos com 4 pessoas. Eu vou ler aqui os pimbas aqui da galera, mas assim, galera, vocês fracassaram hoje, time. Não tô falando vocês, tô falando do público. 2.200 de Pix, isso aqui não dá o impulsionamento de um dia. Quiçá a compra de material. Isso não dá impulsionamento de um dia, galera. Um dia. Eu tô vendo o seguinte, cara, eu tô vendo o Bolsonaro botando polícia chamando carreata. Eu tô vendo o Bolsonaro botando o pastor evangélico. Do lado de lá eu tô vendo tudo. Do lado de cá, não vou exigir da nossa elite nada mais do que cair no truque do Guedes, né? E falar assim, a elite vai botar... Não vai botar porra nenhuma. Já tô conformado. A elite vai ver, como vocês comentaram aqui, no fundo a elite tá vendo assim, como eu ganhar uma nova rodada de enrolation, né? O Guedes joga uns números que vai crescer, como dar essa enrolada de enrolar pra ver se consegue captar mais peixinho pra jogar dentro das corretoras e o jogo que segue. O famoso jogo que segue. Tem que vir de vocês, galera. Assim, não vou, hoje se é pra gente não bater meta, aqui não batamos meta alguma. Que seja um dia sem bater meta. Mas preocupante. Deixa eu ler aqui, porque quem mandou o Pix, em respeito à galera, deixa eu ler aqui. O Eliel dizem que o Centrão leva o caixão até a cova, porém eles não entram. Guedes entra na cova, Guedes ainda tem chance de reverter isso. Esquece. O Guedes é o caixão. O Guedes é o caixão. Porque ele é feito do mesmo material do Bolsonaro, que é rancor. A Flaísa disse, Renan, sua lindeza, toma aí essa humilde contribuição. You rule, Bisotto e Beraldo. Curto muito os tweets de vocês, vale a pena. Não, Bisotto e Beraldo no Twitter são cremosos mesmo. Jonathan Mareto disse, o MBL apoiaria o Sérgio Moro em 22, o MBL apoia até o Capeta em 22. O Matheus Fontes disse, como se sente fazendo parte do programa de altíssima qualidade, Ferreira? Ferreira tá feliz, Ferreira tá bem visaço aqui. Posso responder, Renan? Pode. Ó, eu tô muito feliz mesmo, só que assim, vocês tiveram sorte que tinha uma latinha de energético ali sobrando na geladeira, porque o Alexandre sabe, eu faço parte do Clube das 5, então todo dia eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, e vocês são muito importantes para eu estar aqui nesse horário, viu? Caraca, não sabia que você tá... Nossa, deve estar morto, coitado. Um pouquinho. Eu fico me gabando que eu acordo às 7 e pouco. Nossa, hoje em dia eu acordo às 7h40. Vitor Vaz disse, vai ter manifestação em Goiânia, não oficial. Lucas Cavalho disse que queria saber a opinião do gado da Cunha a respeito da polícia de São Paulo ser manipulada a favor de um golpe de Estado. Vai falar qualquer coisa. Isso aí só quer saber dele, gente. Jonathan Mareto falou, qual será na terceira via em 22? Pra mim, por enquanto, o Amoedo. O Vitor Rosa disse, bora derrubar os chifrudos, gados e tourinhos. O Glauber disse, infelizmente, estou percebendo uma mobilização grande para a manifestação do gado. Precisa ser maior que eles no dia 12. Pois é, pessoal, mas o ânimo aqui está muito grande. E é o seguinte, não é que é só o MBL, é 90% do trabalho MBL. Hoje eu vi um cara do meio liberal falando, olha, eu sou contra ir em manifestações, mas agora eu vou no dia 12. Ah, muito obrigado que agora você tomou essa decisão. Com certeza, cara. Olha, que legal. Mudou muita coisa. 500 mil mortos não contava. Agora talvez com que é o 500 mais golpe, talvez.
Vitor Vaz disse, afinal, Caiado está com o Bolsonaro? Não, Caiado é boi do Bolsonaro. Daniel Wilson disse, parabéns ao Ferreira por ficar firme após todos os ataques do gado. O Juan disse, se eu pudesse fazer uma doação do tamanho do meu ódio contra esse boss do Bolsonaro, teria panfleto adesivo até no toba do Carluxo. O Felipe Passini disse, qual é o real nível de preocupação nos bastidores do Congresso sobre as duas manifestações? O Congresso, ele tá em outra. O Congresso precisa tomar um susto. O Bolsonaro quer dar de um lado, a gente quer dar do outro. O Roldan disse, dezinho pra ajudar. O Inayá disse, pelo cabelo zoado do Bisoto. O Fernando Raimundo disse, sigo o movimento desde 14 e acompanho vocês do Texas. Torço pelo Brasil, acredito em vocês. O Thiago disse, como fazer para tirar votos do úteis do Bolsonaro? Parte dos votos dele são antipetista. Cara, é deixar o tempo e a natureza vai cuidando e a gente pedindo impeachment. João Pedro disse, Bisoto, você votaria em quem pro governo de Santa Catarina? Rápido, vamos lá, vamos acelerar. João Raimundo Colombo. João Carlos Puga disse, bora arrumar o Brasil, o Renan para senador, já tem idade e coragem para isso, precisamos de gente assim na política. O único cargo que um dia concorrerei será para presidente da República de forma muito ditatorial, tá? Mas, porque aí eu vou poder expressar meus pruridos golpistas de forma muito agressiva, mas por enquanto nenhum. Mariana Cabral de Melo, nossa, quase Cabral de Melo Neto, disse, criem filtros sobre 2.9, já tenho. Luiz Gustavo Marques diz, segundo dia seguido que faço Pix, queria uma live com o Vila, ele fala todos os dias as manifestações. Vila fala, pessoal, dê uma bronca aí, vocês os outros influenciadores pra mim, por favor. Ô, Renan, boa notícia, viu? Eu tô fazendo um compilado de vários influenciadores, jornalistas e pessoas relevantes, convocando as pessoas pro dia 12. Inclusive, você tá devendo para mim o seu vídeo. Te mando lá no Zap, e aí você acaba deixando as mensagens passar lá, você tá me devendo o seu. Mas tá tendo uma grande adesão, cara. Os demais me conhecem. Não, mas ó, tá tendo uma grande adesão, tem muita gente importante enviando o vídeo e acho que a convocação vai ser grandiosa, viu? Vamos lá. O Matheus Strapasson disse apoio à manifestação. O Vladimir disse, dá para reconstruir a indústria brasileira sem protecionismo? Cara, isso é um tema para o programa inteiro. Maravilhoso. Mas, Beraldo, já que você que está fazendo trabalho de plano de governo, o Pix de R$50 acho que vale... Porque você vai ter que tratar desse problema aqui no plano de governo do Arthur, né? Uhum. O que você me diz? O problema é que as pessoas enxergam protecionismo como algo negativo. Mas a gente tem que proteger o interesse do Brasil. O desenvolvimento da indústria, ele depende de políticas que priorizem o nosso interesse em detrimento dos outros. É o que os Estados Unidos faz, por exemplo, grande país liberal. O Vitor da Silva disse, Pix pro Ferreira, Guto e Renato decepcionando. Pessoal, parece que o Guto e o Renato estão passando por maus bocados. É que eu não sei, sabe, o Derrete é um programa de bate-papo, não é um programa de debate e confronto. Eles chamaram a menina lá para um bate-papo. Se ela foi lá querer lacrar e estudou e eles não se prepararam, é complicado que eles não estavam lá para isso, mas... O Aron disse, sou de Fortaleza, mas dia 7 vou passar para São Paulo. Se tiver mesmo golpe do Minto, vou no MBL fazer resistência. Vambora, já comprei os fuzis. Vamos lá, pessoal. Assim, eu ia ler os pimbas aqui, mas já tá muito tarde e assim, galera, o time não tá merecendo aqui, ó. Hoje não batemos R$3.000, mesmo com o Bisoto prometendo fotos constrangedoras do próprio cabelo. Eu não vou ficar chorando hoje pedindo, tô muito mendigo. Eu me sinto humilhado ter que fazer isso, depois de, sabe, a gente se ferra o fim de semana inteiro, fica com o pé machucado, fica zoado, toma bronca, toma multa, tem que ficar ouvindo merda dos outros, tem que ficar aturando gente vaidosa que, eu queria aparecer, que tem gente que aparece, são o famoso arroz de festa de ato, né? Vai um cara lá no ato, ou um movimento, aguenta a papagaiada, e eu sei que é um saco eu ficar cobrando de quem eu conto, que vocês que estão doando e doam todos os dias, eu cobrar vocês, eu não posso exigir muito mais do que eu já exijo de vocês, isso é verdade, cara. Quem tá doando são vocês, tá? Não é público de A, B, C, o grosso da manifestação e o grosso disso está sendo sustentado pela galera, não é do MBL, especificamente deste programa aqui. Então eu fico até sem ânimo de cobrar vocês, porque, porra, vocês estão fazendo a parte. Eu me sinto até mal e falar, porra, não tem muito porra, cara. Se vocês não quiserem doar hoje, eu até entendo. A gente tá dando o máximo, eu sei que vocês estão dando o máximo também, tá?
Só que assim, nós viemos até aqui e não vai ter volta. Nós somos aquela tropa do Alexandre Grande que a gente já passou da Pérsia, já ganhamos a Batalha de Gaugamela, estamos lá na Índia, sacou? E eu não quero voltar. Então, nos dê a chance de ganhar desses caras. Eu só peço pra vocês assim, eu não vou pedir. Eu não tô indo lá na XP. A XP pedir dinheiro pra eles. Eu já fui, tá? Já da Rem Livre, eu já fui na XP pedir grana. Prometeram, inclusive, que andar e não deram porra nenhuma, como bom mercado financeiro brasileiro sempre faz. Já fui pedir grana. Não dão. Já fui boa parte desses bancos. Não vem a grana. Eu vou pedir pra vocês que são duros, estão quebrados, estão se fudendo com a inflação, porque a gente veio já até aqui juntos. A gente já derrubou o governo do PT juntos. Já enfrentamos, o Kim derrubou o Coppola. Sabe, a quantidade de cadáveres políticos que tem no nosso rastro pra trás, por mais que a gente já tenha tomado muita porrada, por mais que a gente tenha derretido, a quantidade é grande. Eu olho pra trás, eu vejo o Coppola. Eu olho pra trás, eu vejo o cara do Silasca Black. Eu vejo tantos caras que foram derrotados pelo nosso trabalho ao longo dos últimos meses, anos. Eu vejo o governo da Dilma inteiro caído, vejo deputados farsantes que caíram, vejo prefeitos farsantes, vejo gente corrupta, vejo gente mentirosa, vejo boa parte dessa banda podre do Partido Novo que tá tendo que agora provar do próprio veneno, né? Eles que são bons de falar, de arrotar, que eles são mais morais, estão tendo que engolir o trabalho oportunista e vagabundo deles. E nós fizemos isso juntos. E de vocês eu exijo, eu quero ir até o dia 12, cara. Leve a gente até o dia 12, tá? Peço assim, já viemos tão longe, vamos embora, vamos até o fim. Tá? Conto com vocês, não vou cobrar, não vou nem falar o resultado final do que deu no dia, mas, porra, viemos até aqui, caralho, vamos até o fim. Faltam 12 mais o quê? Falta o quê? Uns 20 dias? Mais uns 20 dias aí, talvez um pouquinho mais de 20 dias, um pouquinho menos de 20 dias, pra manifestação. E nós vamos vencer esses caras. De algum 17. jeito, nós vamos... 17 dias? Então nós vamos ganhar desses caras, gente. De um jeito ou de outro, tá? Então, é isso. Mandem a mensagem final aí, Beraldo, Ferreira, Bisotto. Eu ia ler os pimbas aqui, mas sei lá, cara. Tem muito trabalho ainda pela frente. Então, Ferreira, faça a sua despedida, depois Bisotto, depois Beraldo. Queria agradecer aí o convite para participar do News. Sempre acompanho o trabalho de vocês e, apesar de não termos batido a meta hoje, eu estou extremamente confiante com o trabalho que todos estão fazendo, em especial o público, porque da forma como o Renan falou, a gente entende que tá difícil para todo mundo e que não é todo dia que você consegue doar X reais, Y reais. Então, queria parabenizar toda a audiência e pedir para que todo mundo me siga lá no Instagram, canal do Ferreira Oficial. Digitar canal do Ferreira vai aparecer, é o que tem um bonequinho azul. E agradeço mais uma vez aí, podem contar comigo para outras vezes. Só tem que ser um pouquinho mais cedo. Mas tô aí. Vamos, Bisoteira. É tu. Então, antes de terminar, Renan, eu queria ler uma mensagem que eu recebi aqui de um amigo. Ele pediu para não mencionar o nome, mas ele mandou Pix hoje para ajudar. Então, até em respeito aos que ajudaram, hoje é a primeira vez que ele contribui, queria ajudar no dia 12. E aí ele menciona a situação do Espírito Santo e ele diz que o Casagrande está numa situação muito delicada lá, porque o Casagrande assumiu o governo dando anistia para os PMs que lideraram aquele motim, que inclusive deu morte, ficou sem policiais, tipo, 30 dias, morreu, passou de 100 mortes na capital, ali em Vila Velha, foi muito feia a coisa. Aí ele pediu para mencionar essa situação. Não é o único, é o que eu digo, a bagunça nas PMs vem de muito tempo, não é de agora nós estamos chegando às consequências. E assim, galera, na pior das hipóteses, no pior dos cenários, se esses malucos tentarem alguma coisa no dia 7 de fato, o dia 12 talvez seja a marcha dos 100 mil da nossa geração. Assim como lá em 68 os estudantes foram para a rua, a galera foi para a rua, se reuniu e resistiu, talvez o dia 12 se torne ainda mais importante do que ele já é. Porque no momento se trata de tentar derrubar um governo que acabou com o país em 3 anos e meio. E talvez no dia 12 seja sobre salvar o restinho de liberdade, democracia e espaço que a gente tem até para reclamar, até para dizer que a inflação está uma merda, que o preço da gasolina está um assalto, que o sistema tributário brasileiro, isso é um assunto que eu ainda quero falar com o Beraldo. Tem uma história do Alexander Hamilton no início da Revolução Americana maravilhosa com o sistema tributário, que é o que costurou os Estados Unidos. Eu acho esse tema fascinante.
Mas, enfim, vamos doar porque a chance de nós sobreviver é sobre sobrevivência, não é sobre outra coisa. É sobre ter o direito de poder ainda falar. Então, contribuam conosco ou sem nosco aqui nos próximos news. Vamos bater a meta, vamos fazer um sacrifício final que vale a pena. Pela liberdade, vale muito a pena. E essa luta hoje é só nossa, como sempre tem enfatizado o Renan. Não tem mais ninguém lutando por isso. Obrigado a todos e sigam o Edu Bisotto, Instagram e Twitter. Pessoal, a mobilização é o nosso instrumento para poder colocar o país nos rumos certos, no rumo que ele vai atender os anseios da população. Somos nós, sou eu e você, todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão aí do outro lado. E a gente, cada um, precisa se mobilizar, precisa se envolver, precisa ter a confiança de que a nossa vontade tem que prevalecer para o bem do país. Não dá para a gente deixar o nosso destino, a nossa vida, que ela passa muito rápido, e veja quanto tempo a gente está perdendo nessa dificuldade, né, com as preocupações que a gente tem hoje. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, vamos pensar no dia 12 como real momento da mudança dos rumos do Brasil e que as pessoas paguem pelos erros que cometem, pelos crimes que cometem, sobretudo. Não dá para que esses crimes sejam cometidos, como Eduardo Bolsonaro, agora de noite, vai cometendo crime, jogando isso na nossa cara, e a gente vai normalizando. Então, a gente nunca pode perder o nosso poder de indignação. Não vamos deixar que isso aconteça, porque isso aí sim vai ser a ruína do Brasil. Então, vamos às ruas, vamos protestar, vamos nos unir em favor do nosso país. O país é nosso, não é desses vagabundos, não. Me sigam, Twitter, CR Beraldo, Instagram, Cristiano Beraldo BR. Obrigado. Galera, muito obrigado para quem doou. A galera que mandou o Pimba, eu vou fazer o seguinte. Eu vou responder, eu vou carregar meu celular que está acabando a bateria. Eu vou fazer no meu Instagram uma resposta aí dos Pimbas da galera, tá bom? Tá tarde, já passamos do horário, vai dar 11 da noite, então é isso. Obrigado, valeu, boa noite a todo mundo.